Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Que hoje você possa ter um abençoado domingo, aproveite o dia na presença de Deus, já iniciando numa reflexão, né, a receber também uma oração nesta manhã e também aproveite o dia com a sua família, né? Não sei se você está trabalhando ou não, mas independente, vive esse dia como se fosse o último, mas sempre na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós não podemos viver sem Jesus e muito menos morrer sem Jesus. Eu quero refletir com vocês hoje numa mensagem da palavra do Senhor que é magnífica, então fica até o final desse vídeo, porque hoje Deus vai falar com você e hoje a tua fé vai aumentar de uma forma poderosíssima através da mensagem desta manhã. O livro para nossa meditação hoje, na palavra, é Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante. Vamos ler o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu passei aqui para te dizer que Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Uma oração pode mudar a vida e a história de alguém hoje. Uma oração só, simples e humilde. O profeta Isaías, homem de Deus, chegou até o rei Ezequias trazendo uma mensagem, e não era uma mensagem de amaciar ego de ninguém, de passar a mão na cabeça de ninguém, né? Era uma mensagem dizendo para o próprio rei, não era para qualquer um. Se fosse hoje, se Deus manda entregar uma mensagem para um presidente, para alguém importante, as pessoas ficam com medo. Mas se foi Deus que mandou, nós não podemos ter medo de entregar a mensagem. E ele chega e diz: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa. Ou seja, não é que Ezequias estava em pecado ou algo assim. É que era para ele agilizar o reino, né, o próximo sucessor, ajeitar o que tinha que para ajeitar sobre o reinado. E a palavra do Senhor diz que a mensagem foi: você vai morrer. Ou seja, a morte já estava decretada para ele. Você não vai viver. Quando ele recebe essa mensagem, como está acontecendo nos dias de hoje quando alguém entrega uma mensagem de correção, sabe o que acontece? Esse daí tá falando da carne, tá ficando doido, tá usando, tá com raiva. Essa profecia é carnal. Mas quem estava falando ali era um grande homem de Deus, irmão. Hoje as pessoas elas estão tão desviadas, mas tão longe da presença de Deus, que quando a mensagem vem de correção, elas acham que todos estão falando da carne, que não é de Deus. Porque o povo acha que só porque Deus é amor, todas as mensagens vai vir de massagear o ego das pessoas. Não é assim, irmãos. Deus ainda usa pessoas para corrigir, para trazer mensagem de conserto. O próprio Jesus, ele fez isso com a mulher samaritana, dizendo: já tiveste 5 maridos, agora o que tu tem não é teu, revelando a vida dela naquele momento. Porque ele sabe e conhece a nossa vida. Só que Ezequias, quando ele recebe a mensagem, ele sabe que a mensagem vem de Deus, mas ele sabe que Deus também pode mudar o decreto daquela situação. Deus falou para ele ajeitar a casa dele.
Mas ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus podia mudar aquela situação ali, porque foi Deus que mandou falar. Então, o mesmo Deus que abre a ferida, é o mesmo Deus que fecha a ferida, o mesmo Deus que tira a vida, também é o mesmo Deus que pode dar a vida. O mesmo Deus que permite a morte é o Deus que pode ressuscitar. O mesmo Deus que permite a doença é o mesmo Deus que pode curar. E ele estava doente, ele estava enfermo. E Ezequias sabia disso, porque ele andou diante de Deus. E a oração dele não foi de joelhos, não foi com a boca no pó. A oração dele foi de coração. Pastor Hamilton, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem gente que ora de joelho, que olha com a boca no pó, que se espreme para lá, se espreme para cá, mas a oração de verdade não é aquela de muita fala, de muitas coiseiras, de muito escândalo, de falar alto ou algo assim. A oração que Deus ouve, a oração que muda a vida, que transforma a vida, é aquela oração que vem direto do fundo da alma, do coração. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então a oração dele, a Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor. Uma coisa você deve aprender aqui. Quando vier uma notícia que não é boa, aqui foi Deus que estava usando o profeta, mas quando o médico falar, olha, você tem poucos dias de vida, o teu marido vai morrer, o teu filho vai morrer, dá uma notícia ruim para você, essa doença é grave, essa doença não tem cura. Saiba de uma coisa, faça igual a Ezequias, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de lamentar, vai orar. Quando vieres notícia ruim, vai orar. Uma oração de coração hoje aqui pode mudar o quadro da história de alguém, a vida de alguém, pode curar alguém, transformar alguém, libertar alguém, mudar decreto de morte aqui hoje. Uma oração de coração, não uma oração da boca para fora. E ele orou ao Senhor e olha a oração dele. Olha o que ele disse. Ele não pediu cura. Ele não pediu para Deus curar ele. Ele não pediu para Deus ali naquele momento mudar o decreto ali. Ele não pediu para Deus acrescentar anos de vida, não. Olha o que ele diz para Deus: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Olha só, o coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele disse: olha, Deus, lembra-te que eu andei na tua presença? Lembra-te que eu procurei fazer o que era reto diante da tua presença? E eu quero dizer para você que Deus não esquece as suas obras que você faz. Eu quero dizer para você bem claro que obras não salva, mas as suas obras contam diante de Deus para que você possa receber grandes bênçãos, porque é a lei da semeadura. Deus não esquece as coisas boas que você faz diante da presença dele. Deus não esquece a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua integridade, a sua verdade. Deus não esquece aquilo que você faz que seja agradável diante dele. Ele sabe, ele não esquece, está tudo anotado, está tudo guardado e no tempo certo ele pode te honrar. Continue fazendo o bem, continue fazendo o que é reto, continue fazendo o que é certo, porque Deus está, aleluia, vendo e ele não esquece. Você ajudou pessoas, as pessoas esqueceram que você ajudou elas, mas Deus não esqueceu. Então fica tranquilo, não esquenta a cabeça não, que Deus está vendo. E a Bíblia diz que ele ora e ele chora, aleluia. A Bíblia diz que chorou Ezequias muitíssimo. Interessante, irmão, que ele não pediu para Deus curar ele, para Deus mudar aquela história. Não, a oração dele foi simples. Ele recebe a palavra e ele fala: lembra-te que eu andei diante do Senhor. Olha o que eu fiz diante da tua presença, Pai. Olha, Senhor, eu andei em verdade perante o Senhor. Ah, irmão, mesmo com gemidos, com sussurros, ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita. Você não precisa espernear diante de Deus. Só basta você ser reto e sincero. E quando você buscar ele, buscar de coração.
A palavra do Senhor veio a Isaías novamente. Enquanto Isaías ia embora, o profeta de Deus voltava da onde ele veio, Deus estava vendo Ezequias. Aquela resposta foi rápida. Irmão, você quer que a resposta da sua oração seja rápida? Então a oração sua, ela tem que vir do fundo da alma, lá dentro do teu coração mesmo, de verdade mesmo. E eu vou dizer um negócio bem sério para você. Para sua oração chegar até o céu, você tem que ter uma vida com Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque ele falou, lembra, Senhor, andei nos teus caminhos? Isso é vida com Deus. Ah, irmão, isso aqui é maravilhoso. Tem que ter vida com Deus para tua oração ser respondida desta maneira aqui. E ele ora e ele chora. Há um quebrantamento. Deus age. Davi disse que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Ele sabe e conhece a nossa vida. Antes que Isaías chegasse da onde ele veio, Deus falou, vai lá Isaías, volta lá. Volta lá e fala para Ezequias. Assim te diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração. Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração e vi. Deus só não te ouve, mas Deus te vê. Isso aqui é magnífico. Além de ele ouvir, ele vê, ele sabe, ele conhece. Sabe o que essa mensagem me mostra? Que Deus está atento, olhando para nós, irmãos. Todos os dias. Eu creio que o meu nome, o seu nome é dito e comentado no céu. Eu tenho certeza absoluta dentro do meu coração. Enquanto você tem contato com o céu entra em contato com você. Então não perca o contato. Tem um hino muito bonito da harpa cristã que eu acho, irmãos. O nome dele é Guarda o Contato com o seu Salvador. Guarda o seu contato com Deus. Você guarda contato de muita gente, o contato com o Senhor. E não é por telefone, por WhatsApp, é através da oração, das lágrimas. O Senhor vê a tua oração, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê a tua renúncia, Ele vê a tua sinceridade, a tua retidão, a tua integridade. E a Bíblia diz que Isaías foi usado por Deus para dizer, eis que acrescentarei aos teus anos mais 15 anos aos teus dias. Deus estava ali acrescentando vida à vida do rei Ezequias por causa de uma oração simples, a qual ele não pede nada. Ele só diz para Deus, Deus lembra que eu andei diante do Senhor? O Senhor sabe. Sabe que dá para entender isso aqui? O Senhor vai me levar, Senhor. Salva eu porque eu andei diante do Senhor. Dá a entender isso. Quando você, aleluia, ora, ou melhor dizendo, quando você tem vida com Deus, quando você anda diante de Deus, fazendo o que Ezequias fez, olha o que ele diz. Coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, Senhor, o Senhor viu o meu caminho, eu fiz aquilo a qual o Senhor se agrada. Quando você tem vida com Deus, você não precisa pedir oração para Deus fazer milagre, não. Você não precisa ficar esperneando na oração. Deus cura, 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 cura. Senhor, meu Deus, liberta, liberta, liberta. Senhor, meu Deus, salva, salva. Não, você não precisa não. Quando a gente tem vida com Deus, milagres acontecem sem nós pedir. Deus faz sem nós pedirmos. Então, irmãos, quando se a gente tem já um depósito com Deus, de vida com Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquila que Deus não esquece, porque Deus viu, Ele sabe, está anotado, está guardado, é um memorial diante de Deus, diz a palavra, e você pode ter certeza. Deus não vai fazer o que você quer. Guarda isso, ó. Olha o que eu vou te dizer agora. Deus não vai fazer o que você quer, mas Deus vai fazer o que você precisa, o que você necessita.
Deus vai te socorrer no momento certo, na hora certa. Não fique desesperado, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é um Senhor que conhece a nossa vida. Ele fez o que Ezequias necessitava naquele momento, que era de um milagre, de uma cura. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos, alguém que ia morrer, rapidamente, e Deus está acrescentando. Você crê que Deus pode acrescentar na sua vida hoje? Anos de vida, saúde, alegria. Deus pode acrescentar bênçãos financeiras. Deus pode acrescentar comunhão, libertação, milagres hoje. Hoje Deus pode acrescentar bênçãos que você necessita e precisa. Eu sempre costumo dizer, tem vezes que Deus faz além do que nós pedimos, mas o Deus a qual eu sirvo, de quem eu sou e de quem eu conheço, eu sei que Ele não vai me desamparar, que na hora certa, no momento exato, Ele entra com providência e não deixa nós ser envergonhados. Mas para isso, irmãos, tem esses segredos aqui. 3 coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, nós temos que ter vida com Deus, oração, e chorar não é pecado. Essas lágrimas aqui foram lágrimas de um coração quebrantado na presença de Deus. Aí Deus não despreza, aí Deus não rejeita, aí Deus não aguenta. Deus faz, irmãos. Deus é justiça, Ele é. Deus é amor, é. Mas Ele é um Deus que conhece a nossa dor. Olha, quando você está com dor de cabeça, Ele sabe. Quando você está aflito, Ele sabe, Jesus passou aflição. Quando você está angustiado, Jesus também passou angústia, Ele sabe como que é. Se você perde um parente, Jesus também sabe como que é. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus ali, o verbo que se fez carne habitou entre nós. Então Deus sabe o sentimento de perder um ente querido, porque Ele optou por moer o seu próprio filho. Deus sabe quando você está triste, quando você está angustiado aí, quando você está não só aflito, mas está cabisbaixo. Ele sabe de tudo, porque Ele diz, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Ele sabe. E Ele não vai deixar você morrer na miséria, na derrota, ser envergonhado, não. Não. Deus, Ele honra a vida daquele que crê nele, daquele que acredita nele. Uma mensagem como essa, que é extraordinária. Aqui eu vejo um Deus misericordioso. Aqui eu vejo um Deus que conhece nós como a palma de suas mãos. Aqui eu vejo um Deus que está com nós todo dia olhando para nós. Não tenho sombra de dúvida. Aqui eu vejo um Deus que está pertinho de nós. Aqui eu vejo um Deus que ainda usa pessoas. Aqui eu vejo um Deus que atende pessoas. E que muda decreto de derrota para vitória, de morte para a vida. E eu quero dizer um negócio para você, para me encerrar aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que você precisa na sua vida hoje é de Jesus e mais nada. Porque você tendo Jesus, você tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Deus, Pai. Obrigado por esta mensagem. Abençoa essa vida e essa família representada aqui através desse homem e dessa mulher, que parou para ouvir essa mensagem, que parou para ouvir a Tua palavra. E eu espero, ó Pai, que eu tenha sido usado pelo Senhor aqui para poder transformar uma vida, libertar uma vida, mudar uma vida aqui. Que o Senhor continue me usando como um canal de bênção aqui. Eu estou disponível na Tua presença. Eu quero ser a cada dia mais, papai, um instrumento na tua mão para poder ajudar essa pessoa que me ouve, essa pessoa que tira ali o seu tempo para estar em comunhão, Pai, em todos os dias nessa programação que o Senhor colocou no meu coração. Pai querido, se o Senhor tiver que curar aqui e fazer o que o Senhor fez na vida de Ezequias, é o Senhor que manda. Pai, o Senhor sabe que essa pessoa precisa, que essa pessoa necessita. Eu não preciso me espernear, porque o Senhor sabe se eu estou aqui de coração ou não. Eu não posso mentir, eu não posso te enganar, eu não posso te passar para trás, porque o Senhor é Deus. Então, Pai, abençoa essa pessoa que está ouvindo, cura essa pessoa que está ouvindo, liberta que tiver que precisar de libertação,
Restaura o que estiver precisando de restauração. Pai, uma oração pode transformar uma vida, Pai. Pode mudar a história, e eu creio que nesta manhã o Senhor muda história aqui em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Senhor. Lembra-te da nossa vida, ainda que não sejamos perfeitos, mas procuramos acertar, Pai. Se de repente os nossos erros for maior que os acertos, me perdoa. Mas que o Senhor nos ajude a acertar mais, porque o Senhor é perfeito. Em nome de Jesus, amém, meus queridos. Toma posse aí. Deixa like para ajuda, porque ajuda muito a sua like, é de graça. Deixa, na verdade eu peço para você compartilhar com pelo menos 2 pessoas e que você possa deixar o seu comentário aí no vídeo. Deixa aí, né, o seu pedido de oração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.